Oi, gente, tudo bem? Vamos lá agora da continuidade dos radicais. Agora a gente vai ver as propriedades. Então, aqui, relembrando, uma radiciação, quando eu tenho uma raiz de esse carinha aqui que é chamado de índice, esse A que é chamado de radicando e o P que é de expoente, tá? Então, olha só, esse é um exemplo de radical, né? Que eu tenho aqui um índice e um expoente. Aqui, lembrando que o índice 2 é tão comum que não se costuma colocar, mas quando não aparece, tem que saber que tem 2. Da mesma forma, o expoente, quando não aparece nada, tem que lembrar que é 1 aqui no expoente, e quando não aparece, tem que lembrar que é 2 ali no índice, tá? Então, vamos lá para a primeira propriedade. A primeira propriedade diz o quê? Que toda vez que eu tiver uma raiz onde o meu índice for igual ao meu expoente, eu posso simplesmente simplificar. Aí o que sobra é exatamente o número que está ali dentro, tá? Por exemplo, aqui, ó, qual é o número que está aqui que não aparece? É o 2. Então, como eles são iguais, eu corto, vai sobrar o quê? O 5. Outro exemplo, ó. O índice está igual com o expoente, né? Então, eu corto, quando eu corto, eu não corto só o 3, tá? Eu corto a raiz cúbica com um cubo, que vai dar 7. Próximo. Quando o índice for igual ao expoente, eu posso simplificar, que vai dar 3. Essa foi a primeira propriedade, tá? Próxima propriedade. Quando multiplicamos ou dividimos o índice da raiz e o expoente do radicando pelo mesmo número natural diferente de zero, obtemos um radical equivalente ao primeiro. Por exemplo, eu tenho aqui o índice 8 e o índice 6. Consigo simplificar o 8 e o 6 pelo mesmo número? Sim, pelo 2, né? Porque os dois são pares. Então, eu divido, ó. 8 dividido por 2 é 4 ali no índice, e 6 dividido por 2 é 3 ali no expoente. Então, eu transformei esse radical num outro equivalente, tá? Próximo, o 10 e o 5. Eu consigo simplificar o 10 e o 5 pelo mesmo número? Sim, eu consigo dividir os dois por 5. Então, 10 dividido por 5 dá 2, lembrando que o 2 no índice não precisa aparecer. E 5 dividido por 5 dá 1, e 1 no expoente também não precisa aparecer, tá? Posso deixar assim ou posso deixar simplesmente a raiz de 7, que é a mesma coisa, tá? Próxima propriedade. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes dos fatores desse produto. Traduzindo, se eu tiver uma raiz, dentro dela tiver dois números multiplicando, é a mesma coisa se eu colocar uma raiz para cada, tá? Então, aqui com o número, ó, raiz de 100 vezes 4, eu não preciso multiplicar o 100 vezes 4, é mais fácil eu fazer raiz de 100 vezes raiz de 4, certo? Por quê? Porque eu vou trabalhar com números menores, né? Então, ó, qual é a raiz de 100? É 10, porque 10 vezes 10 é 100. E a raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Aí eu faço a multiplicação. 10 vezes 2, 20. Mais um exemplo. Ó, se eu tenho uma multiplicação dentro de uma mesma raiz, é a mesma coisa que se eu fizer uma multiplicação com uma raiz para cada um deles. Então, raiz de 36 é 6, raiz de 9 é 3. 6 vezes 3, 18. Quarta propriedade. É similar à anterior, tá? Só que essa aqui ela fala de divisão, ó. A raiz de um quociente é igual ao quociente das raízes do dividendo e do divisor. Então, ó, traduzindo, se tiver uma raizona com uma divisão ali dentro, é a mesma coisa que se tiver uma raiz do número dividido pela mesma raiz do outro número, tá? Então, se eu tiver aqui, ó, raiz de 36 sobre 4 é a mesma coisa que se eu tiver raiz de 36 dividido por raiz de 4, que é quanto?
Raiz de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36, ou 6 ao quadrado é 36. E raiz de 4 é 2, porque 2 ao quadrado é 4. E 6 dividido por 2 dá para dividir? Nesse caso aqui dá, que vai dar quanto? 3. E essa aqui, ó, raiz de 64 sobre 16 é a mesma coisa que se eu tivesse raiz de 64 sobre raiz de 16, que é 8 sobre 4. Dá para dividir os dois? Dá. Que vai dar 2, tá? Esqueci de botar ali. Ó, aqui, ó, quinta propriedade. Se eu tiver uma raiz, uma potência ali fora e a raiz ali dentro, é a mesma coisa que se eu tivesse multiplicando o expoente com esse expoente, que é a propriedade de potência, tá? Isso aqui, na verdade, é uma propriedade de potência, só que ali dentro tem uma raiz, tá? Então, a raiz não some, a gente só multiplica os expoentes. Com números, ó, eu reforcei em vermelhinho ali, ó, que é 1, mas às vezes, na maioria das vezes não aparece, eu tenho que colocar, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 1 vezes 4, que vai dar 4. Que nesse caso, como é igual ao índice, eu posso cortar, que vai dar igual a 2. Próximo, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou multiplicar esses dois expoentes, que deu 6. Aí, de novo, ó, igual, né? Tô cortando, ó, vai ficar quanto? 3, certo? E a sexta? Quando eu tiver raiz dentro de raiz, o que que eu faço? Eu coloco uma raiz só e multiplico os índices, certo? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Ó, botei de vermelhinho de novo. Significa o quê? Raiz quadrada não precisa aparecer, mas tem que saber que é o 2 quando não aparece nada. Então, eu vou fazer 5 vezes 2, multiplico e deu. Não tem nada ali para simplificar, acabou assim. E essa, ó, botei de vermelhinho, tá? Então, eu vou multiplicar 2 vezes 2 para deixar numa única raiz, que é 4. Nesse caso aqui, ó, é igual, né? Então, eu posso cortar, que deu igual a 2. É isso, gente. Então, até a próxima aula. Façam com calma os exercícios, tá? E até!